Veio a ocupação indonésia, 24 anos, o português praticamente banido. Chegamos a 99, 2000, 2001, a independência, era óbvio que nem chegava a 1% os que falavam português. A liderança política timorense tinha várias considerações e opções. Uma é óbvio, o teto, que é a língua mais falada em Timor-Leste, mas não foi antigamente a língua mais falada. A língua mais falada em Timor-Leste, no tempo da colonização, foi a língua Mambai, do grupo etnolinguístico Mambai, da zona central. Teto era uma língua minoritária no século XIX, século XVIII. Mas os missionários portugueses pegaram o teto, porque a língua que era falada na zona, tanto entre Timor-Leste, Timor Ocidental, Timor Indonésio, quase acidentalmente, não foi uma escolha científica estudar, pegaram essa língua para cristianizar. E mesmo assim, nos anos 70, o teto era falado talvez por 30% da população. Antes era muito menos. Mambai era o grupo étnico timorense maior e a língua Mambai é, obviamente, a maior língua. Mas em 2002, teto já era língua maioritária. Por quê? A igreja timorense pegou no teto como a língua da liturgia para combater o indonésia, a língua indonésia. E via a Igreja Católica timorense, é que o teto até 2002, portanto, já era talvez, provavelmente 70% ou mais. Hoje, por volta de 83% fala o teto. Mas se comparar o teto de hoje, 2019, com o teto de 2002, o teto de 2010, há hoje centenas de vocábulos portugueses. É impressionante como o português invadiu o teto de uma maneira fulgurante. Eu quase diariamente faço esse exercício. Quando vejo textos supostamente em teto, títulos de relatórios, às vezes é um cartaz nas ruas a anunciar campanha contra o uso abusivo de antibióticos, do Ministério da Saúde. Agora está a correr para os cidadãos responsáveis pagarem os impostos. Se ler, 90% das palavras são portuguesas. Eu já vi um relatório grande de 10 palavras, 9 eram portugueses. É que era genuinamente teto. Portanto, felizmente, o teto absorveu o português em vez de absorver Bahasa indonésio. Portanto, qualquer português medianamente inteligente, indo a Timor, rapidamente entende o teto. E cada vez mais, daqui a 10 anos, vai ser assim. O português propriamente, como eu dizia, em 2002, provavelmente menos 1%, porque muitos morreram, saíram, e o teto foi proibido durante quase 24 anos. Hoje, a estatística oficial aponta para pelo menos 23%. A estatística oficial. E creio que é mais ainda.
Veja, Guiné-Bissau, que não teve qualquer interrupção da língua portuguesa, eu estive 1 ano e meio na Guiné-Bissau, pela ONU, 30% falam português. Timor-Leste já tem 23%, pelo menos. Já há programas de televisão, conduzidos por timorenses, a televisão GMN, já tem programas conduzidos por jovens timorenses. Há pouco tempo, uma jovem francesa, brasileira, esteve em Timor, 1 mês ou 2 de voluntariado, e foi entrevistada na GMN, que é a televisão comercial. Ela me chamou a atenção para eu ver o programa e decidi ver, porque ela dizia ia ser entrevistada em português. Eu disse, porque eram 2 jovens. Então, com curiosidade, eu liguei. Eram 2 jovens e falei, o português bastante bom. Fiquei surpreendido, nunca saíram de Timor. Tanto o português, verdadeiramente, não o português teto. Aliás, hoje em Timor nós dizemos tetunguês. Portanto, isto graças ao grande esforço de 2 parceiros nesta política, o Estado timorense e o governo português. O governo português, depois 25 de abril, pós a independência de Timor, fez todos eles, desde o governo socialista, PSD, todos assumiram o mesmo compromisso, não houve qualquer mudança de prioridades com todos eles. Pode-se fazer mais e melhor, porque às vezes os atrasos são em Portugal, no recrutamento de professores. As nossas aulas começam em janeiro e os professores só chegam em fevereiro, março. Eu irritava muito com o nosso governo e o desgraçado ministro da Educação, muito educado, nunca respondeu às minhas críticas públicas. E uma vez ele, muito respeitosamente, discretamente, ele disse, Sr. Presidente, a demora tem sido em Portugal. Eles é que não recrutaram os professores a tempo. E depois, o que é que acontece? Depois mandam a lista dos professores sem mandar os contratos. Porque Timor-Leste é que paga o suplemento. O professor português recebe o salário dele em Portugal e Timor paga mais um suplemento de $1.000 e tais americanos. Tem que ter o contrato individual para se fazer o pagamento. E creio que vocês conhecem também as burocracias em Portugal. Nós herdamos a burocracia portuguesa e a burocracia portuguesa deve ter também negativamente agravada pela burocracia da União Europeia, que é um horror. Critica-se a burocracia da ONU. Eu vos digo, a burocracia da União Europeia é bem pior que a da ONU. Portanto, agora imagino tantas demoras. Mas, fora esse aspecto, há grande vontade política. Portanto, esta hoje é a realidade, isto é, a conexão cultural, linguística de Timor com Portugal. E os países europeus, todos. Uma vez eu não acompanho muito o futebol. Em Timor sou o presidente do Boa Vista. Porque criou-se o Boa Vista lá em Timor, vieram falar comigo, pediram para ser presidente. Eu disse, olha, mas eu não assumo qualquer responsabilidade. Não tem que assumir. E em Portugal sou do Sporting. E com tanto azar meu, no outro dia estive no Porto, há umas semanas, e quem jogou lá no Porto? Boa Vista e o Sporting. E o Boa Vista me convidou a ir assistir ao jogo. E o presidente do Sporting não me viu lá com muitos bons olhos, porque ele sabia que eu, entretanto, era presidente do Boa Vista, mas Boa Vista de Timor. Ora bem, uma vez em Lille, eu estava fora do país. A Alemanha e Portugal jogou há uns tempos atrás.
eu mando uma mensagem a uma senhora alemã que vive em Timor há 10 anos, uma grande cineasta, já ganhou 5 prémios internacionais de festivais. Eu disse, a Alemanha tinha ganho. Eu disse, Helena, você deve estar contente, o seu país ganhou. E ela respondeu, sim, eu quando cheguei a casa 1 da manhã, o bairro estava todo tranquilo, não se via viva alma. É porque a Alemanha ganhou. Eu sabia que a Alemanha ganhou só por esse facto, porque senão iria haver festejos em toda a cidade dele. Sempre que Portugal joga, ou Portugal ganha, não sei se acompanharam, Portanto, eu só apoio, me envolvo quando a seleção nacional portuguesa joga. E sou pior do que os espectadores que vêm nos estádios. Desgraçado de alguém de outro clube, né? Seja francês, ou seja sueco, inglês, esteja ao meu lado. Houve tantos insultos meus, dos suecos, dos alemães. Portanto, a nossa adesão a Portugal é manifestada nessas ocasiões. O percurso que nós fizemos foi um percurso longuíssimo. Em 75, a Indonésia invadiu, até em Portugal. Quem acreditava que algum dia Timor se libertaria? Havia muito pouca gente. Havia governantes, havia diplomatas portugueses que só faziam o que tinham que fazer por uma questão não de convicção, mas porque estava estipulado na Constituição. A luta continuou, muita gente morreu em Timor e não desistia. O povo timorense é um povo super aguerrido, teimoso, orgulhoso, resiste a torturas, é extraordinário. Como pessoas resistiram a torturas e não negavam, não abandonavam, ou às vezes pregavam múltiplas partidas ao inimigo. Rendiam-se para espiar o inimigo e depois voltavam outra vez. Tivemos agentes duplos, triplos, no exército indonésio, na polícia indonésia, na administração pública. Claro, o exército indonésio era muito corrupto e era relativamente mais fácil de suborná-los. Veio o massacre de Santa Cruz. No primeiro veio a visita de Sua Santidade João Paulo II. Foi João Paulo II que colocou Timor no mapa. Em 89, aliás, sim, agora está-se a celebrar os 20 anos da visita de João Paulo II a Timor. Há lá uma estátua de João Paulo II, uma das maiores estátuas de João Paulo II no mundo. Timor, como sabem, 98% católico. Temos uma pequena comunidade protestante e outra pequena muçulmana, 98% católico. E depois veio o massacre de Santa Cruz. E depois veio o Prémio Nobel. E logo a seguir a crise económica e financeira na Indonésia, que abalou o regime. E a ditadura cai. Portugal, a partir de 91, foi muito ativo, mais ativo, no lobby internacional português. Mas até aí, até Santa Cruz, eram sobretudo os países africanos de língua portuguesa, sobretudo Moçambique e Angola, mas mais Moçambique, e mais o então presidente Joaquim Chissano, que serviu com grande prestígio como ministro estrangeiro, presidente, figura de grande prestígio na ONU, é sempre convidado pela ONU para trabalhos de mediação internacional, sobretudo na África. Mas depois, a opinião pública em Portugal, a partir de 91, Portugal assumiu inteiramente
a luta diplomática de Timor-Leste. E assumiu com grande inteligência, com grande determinação. E nesse aspecto, devo dizer, coincidiu sobretudo com António Guterres, primeiro como primeiro-ministro. Coincidiu quando ele era primeiro-ministro, que desenvolveu algumas iniciativas criativas, com coragem. Por exemplo, não hesitou em encontrar-se com o presidente Suharto, quando houve uma cimeira da ASEAN em Singapura. Eu, na altura, estava na Austrália, também fui surpreendido pelo encontro de António Guterres e Suharto. Portugal, fazendo uso da sua função, ser membro da União Europeia, com muita coragem, porque havia muitos países na União Europeia que faziam vida negra a Portugal por causa de Timor. A Alemanha, do Chancellor Kohl, Inglaterra, da Margaret Thatcher e todos os outros depois dela. Esses dois países eram os mais famigerados, piores na questão de Timor. A Alemanha, do Kohl, e Inglaterra, de Margaret Thatcher e outros a seguir, até chegar a Tony Blair, que começou a mudar. Tony Blair foi eleito em 97, portanto, o Partido Trabalhista em 97, aí começou a mudança. Os Estados Unidos começaram a mudar em 91 com Bill Clinton, em 92 com Bill Clinton. Começou a mudar gradualmente. E a Austrália só mudou em 97, 98. Portanto, Portugal, bons países da CPLP, Brasil era arrastado por Portugal. O Brasil não apoiava instintivamente, automaticamente. Era preciso algum forcing com o Brasil. Não havia assim uma grande simpatia instantânea no Brasil, pelo facto de ser língua portuguesa. Mesmo com Fernando Henrique Cardoso. Mas houve pessoas no Brasil, alguns artistas das novelas que vocês veem em Portugal, a Lucélia Santos, da Escrava Isaura, e mais outras, enfim, a Cláudia Alenquer e outras que começaram a aderir à causa e tornou-se mais popular. Mas Portugal, honra seja feita a este país, algum livro devia ser escrito sobre a diplomacia portuguesa. Eu digo, uma diplomacia muito profissional, muito inteligente. Sempre que Portugal se meteu numa candidatura para alguma função na ONU, ganhava. E em algumas circunstâncias eu ajudei Portugal já depois de Timor ser independente. Eu vos conto um episódio em Nova Iorque. Eu era presidente da República. Portugal candidatou-se para um lugar no Conselho de Segurança. O então secretário de Estado, que agora é ministro de Defesa, Cravinho, veio a Nova Iorque chefiar a missão do lobby de Portugal. Eu pedi a Portugal para me dar uma lista de países que Portugal pensasse que eu poderia fazer o lobby. Comecei com o então primeiro-ministro de um pequeno país chamado que está naquela lista de países em perigo de desaparecerem com a alteração climática, Kiribati. E marcamos a reunião, o Cravinho senta-se ao meu lado com o primeiro-ministro. Eu disse assim ao primeiro-ministro de Kiribati: primeiro-ministro, você, tanto, havia 3 candidatos, Portugal, Canadá, Alemanha. Agora imagina, Portugal lutar contra a Alemanha e Canadá, 2 gigantes. Ora, eu começo a minha conversa com o primeiro-ministro de Kiribati, a presidente de Kiribati. Eu disse: meu irmão, Madrada, você desembarcou em Berlim. Quer falar com o chanceler Merkel.
ela não o recebe, nem sequer sabe onde é o seu país. Você, desapontado, seguiu para Ottawa, do Canadá. Também eles estão demasiado ocupados para se preocuparem com o seu pequeno país. Desembarcou em Lisboa. Ali o pessoal de imigração, atrapalhado, nunca ouviram falar em Kiribati, mas contacta imediatamente o Ministério do Estrangeiro e vem gente a correr para falar consigo. E nesse dia, almoço com o presidente de Portugal. O que eu quero dizer por isso? Então eu disse, olha, esse país grande só se preocupa conosco quando precisa. Portugal é um país pequeno, solidário sempre com os países pequenos, etc, etc, etc. My brother, vote for Portugal. Ele, meu irmão, vota por Portugal. O Cravinho ficou tão atrapalhado, nunca viu alguém fazer um lobby dessa natureza. Depois é que dei palavra ao Cravinho para falar. Olha, então o secretário de Estado fala. Então o Cravinho, claro, muito mais elegante do que eu, começou a ler todo aquele argumentos formais. Portugal venceu contra a Alemanha e Canadá. Foi votado por consenso. Ora, mas tem acontecido sempre. Posteriormente, houve mais vezes que as candidaturas ganhavam. Nunca alguma vez, desde a independência, Timor falhou em alguma eleição, votação a apoiar Portugal, seja onde for. Em qualquer eleição que Portugal quisesse o apoio de Timor reciprocou. E eu digo sempre, até mesmo quando às vezes Portugal mete numa candidatura sem estar bem preparado, como aconteceu em 2002. Quando a primeira vez se criou o tribunal, o novo Tribunal Internacional Penal, pôs um candidato meio fraco. Havia aí 9 candidatos. Apoiamos. Essas são as relações de Timor longínquo com Portugal. E quando há um clube português a jogar, nós todos apoiamos. Vocês não imaginam a loucura que é em Dila. Então, isto primeiro para dizer onde está Timor hoje, 17 anos depois de toda aquela destruição. O português está enraizado. Eu não posso dizer com honestidade que está consagrado. Vamos a ver mais daqui a 10 anos, 20, como é que é. Porque nós estamos numa região do mundo muito fortemente domina a língua inglesa, o nosso vizinho gigante, a Austrália, uma presença americana cada vez maior na região. Vamos aderir à ASEAN, Associação dos Países da ASEAN, equivalente à União Europeia, de 700 milhões de habitantes, claro, com diversas línguas. Mas a língua oficial de trabalho na instituição é o inglês. Ao contrário da União Europeia, cada país pode usar a sua língua. Ali não, é só o inglês. Qualquer dia, talvez, posteriormente, cada país usa a sua língua, nessa altura usaríamos o português, mas a língua que se impõe é o inglês. Mas eu vejo, pelos meus ouvidos, pelos meus olhos, o que era a língua portuguesa em 2002 e o que é hoje. Portanto, é uma grande, grande diferença. Fala-se mais português hoje em Timor do que em 74, 75, último ano da presença portuguesa. Relações nossas na região. Temos relações com todos. Boas relações com a China, boas relações com o Japão, com a Coreia do Sul, com todos os nossos vizinhos, com a Indonésia, ótimas relações. Boas relações com os Estados Unidos, mesmo hoje, com a atual administração. Boas relações com todos os outros países do mundo. Não temos, só temos amigos, ou se não são amigos, também não são inimigos. Essa tem sido a nossa política.
Eu vos conto assim um bocado anedoticamente, né? Portanto, corrupção. Portanto, o país é novo, 17 anos, e não quero fazer comparações, não quero ser ofensivo a algum país do mundo. Né? Portanto, às vezes somos ofensivos por descuido, não é por maldade. Quando eu estive na Guiné-Bissau, como representante do secretário-geral em 2013, 2014, deixei a presidência, o secretário-geral da ONU pediu-me para ir a Guiné-Bissau como seu representante. Conversando com o então presidente da Guiné-Bissau, ele me disse: Presidente Ramos Horta, neste meu país, basta 6 meses, um ministro rouba tanto que em 6 meses é rico. Dizia ele. Eu não comento, é o presidente da Guiné-Bissau que diz. E eu respondi dizendo: Presidente, em Timor-Leste roubamos devagarinho, durante 5 anos. Não é 6 meses. Porque na Guiné-Bissau tem que roubar 6 meses, porque os governos duram 6 meses. Em Timor-Leste pode ir roubando calmamente durante 5 anos, porque não há perigo do governo. Portanto, a governação é um desafio, mas os nossos tribunais, cada vez mais agressivos, e não significa necessariamente que são justos, porque já houve uma ministra, justa ou injustamente, foi à prisão por 5 anos, só por 4 mil e tal dólares desapareceu. Eu dizia aos senhores juízes: se alguém desapareceu com 4 mil e tal dólares, apanha 5 anos. Alguém que desaparece com 20 mil deve apanhar 10 anos. Alguém que desaparece com 50 mil, 100 mil, deve apanhar a prisão perpétua. Quer dizer, mas felizmente a senhora apanhou só, cumpriu metade da pena. E ainda por cima uma senhora, e não era muito justo. Portanto, mas nós estamos na construção do Estado, onde há muitas falhanças, muitas fraquezas. Mas eu vos devo dizer, eu não faço parte do governo. Estou fora desde 2012, 2013. E observo, ajudo quem está no governo, encontro-me frequentemente com o atual primeiro-ministro, encontro frequentemente com o presidente, e com membros do governo, com todos eles. E conheço, já estive em 134 países do mundo. Alguns 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Outros só uma vez. E devo dizer, em 17 anos, quando começamos absolutamente do zero, mas absolutamente do zero, em tudo. O país destruído, um povo profundamente traumatizado, desorientado. Para fazermos onde o país chegou hoje, comparando com o país da América Central, independente há 200 anos. Comparando com o Brasil. O Brasil não vou comparar com Leblon, né, ou Copacabana. Vou comparar com alguns estados e cidades pequenas do Brasil, sobre o índice de pobreza naqueles estados. Claro, não faz sentido, terá que querer comparar com algum país africano. Não é? Mas mesmo com alguns países muito mais antigos da independência, é extraordinário o que o nosso país tem conseguido. Claro, não conseguimos sozinhos, com a ajuda da comunidade internacional, com muita ajuda de Portugal.
com muita ajuda da Austrália, dos Estados Unidos. Poucos países no mundo dão-se bem hoje com os Estados Unidos. Nós nos damos bem com os Estados Unidos. Se calhar Donald Trump não sabe onde está Timor e ainda não descobriu onde está Timor. Porque se eu disser a ele, né, East Timor em português, ele diz, então como vão as coisas ali no Médio Oriente? Middle East está muito mal ali. Portanto, mas a embaixadora que lá está, que é uma senhora fabulosa, informa-o bem. Portanto, não há essa hipótese de não saber onde está Timor-Leste. Portanto, só temos a agradecer a Portugal. A União Europeia tem uma ótima presença em Timor. Mas há o perigo de a União Europeia hoje deixar de ver Timor-Leste como uma prioridade. E quero alertar, tenho alertado Lisboa, Palácio das Necessidades, para que os senhores burocratas da União Europeia não despriorizam, estou a inventar um novo termo em português, Timor-Leste, na agenda da União Europeia. Portanto, eu creio o país está pacífico, criminalidade muito baixa, é das mais baixas da região. Não temos crime organizado. Aliás, de uma maneira geral, somos um bocado todos desorganizados. Portanto, nem os criminosos são organizados. Os criminosos, quando... olha, um amigo meu, um senhor de Hong Kong, economista, vive em Timor, mudou para um escritório, no próprio dia roubaram. Eu disse, olha, eles vão apanhar. No dia seguinte, aqui ter feito, os polícias apanharam. Porque os moços que roubam e vão logo celebrar. E depois, claro, a polícia está em todo lado. Está nos bairros. E ele disse, no dia seguinte, eles não, they brought back. Eles trouxeram tudo de volta. A polícia. E quem é que dá a melhor formação? A GNR. Temos ótimas relações com a GNR e é a melhor polícia que Portugal tem, ou pelo menos tem em Timor. Não sei o que é que pensa da GNR em Portugal, mas em Timor, aliás, não é só em Timor, mesmo na região toda, os países asiáticos da Austrália já conhecem a reputação da GNR pela presença da GNR em Timor ao longo de anos, mas também em outras operações de paz que a GNR participou, incluindo Iraque e Afeganistão. É uma polícia excepcional. Eles é que dão formação à nossa polícia. E a polícia australiana dá formação, mas mais na área de polícia civil. E Portugal e a Austrália dão formação na área militar. Portanto, o nosso exército é formado pela Austrália e por Portugal. Alguns vão fazer estudos superiores nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Austrália. Tivemos gente da Marinha nossa que foi fazer curso no Japão. Eu nem sequer acreditava que algum timorense conseguiria sobreviver à Academia Naval do Japão. Conhecem como são os japoneses. E os 4 sobreviveram e fizeram com notas muito altas. A Academia Naval japonesa. Áreas em Timor têm tido sucesso na luta contra a malária. Hoje, praticamente, aliás, a malária para o ano é declarada terminada em Timor. Dengue, ainda não. Portanto, mas malária, primeira vez em séculos, malária desaparece em Timor. Praticamente hoje, no ano passado, 2018, houve um caso de malária. Dengue é mais difícil. O próprio Singapura é um estado super organizado, pequeno, tem mais de 1000 casos de dengue. E dengue está a espalhar por alguns países até não trópicos. Mas a área de saúde continuamos com dificuldade.
nutrição ainda é problemática. Apesar de que o país está bem financeiramente, nós não dependemos de ajuda externa. O orçamento geral do Estado é inteiramente financiado por nós próprios, pelo Fundo Petrolífero de Timor. Depois tem as ajudas extras de Portugal, da União Europeia, para programas específicos que negociamos com esses países. Mas o orçamento geral do Estado é 100% timorense. E temos muitos estudantes timorenses em Portugal com bolsas de estudo timorense, não portuguesa. Há também bolsas portuguesas, mas temos aqui. E temos também outros timorenses na Austrália com bolsas de estudo do governo timorense. E por aí afora. Para terminar, em 2019, em 99, 2002, ano 1 da independência, havia 19 médicos timorenses. Hoje temos pouco mais de 1000. Em 2020, teremos mais de 1.100 médicos. É o número de médicos per capita dos mais elevados da Ásia, ultrapassando qualquer outro país, exceto Singapura, Japão, Coreia, Austrália, etc. Graças à cooperação com Cuba, mais de 700 timorenses formados em Cuba. Outros, agora temos mais de 400 alunos em Timor. Portanto, área com grande sucesso, mas o médico não significa necessariamente temos todos os serviços para apoiar o médico. Não temos isso. Há uma discrepância entre o número de médicos, enfermeiros, serviços de saúde, estoque de medicamentos, etc. Há um grande risco de os médicos desatualizarem. Portanto, eu termino por aqui. Nem tudo, obviamente, é mil maravilhas em Timor-Leste. Mas eu devo dizer, eu não reclamo crédito, porque fui ministro dos Estrangeiros, não tem papel na governação propriamente do país. Fui primeiro-ministro num tempo de crise, 1 ano e tal, e depois presidente. Tanto o presidente, como em Portugal, não tem intervenção na área do governo. Portanto, quando eu digo no meu país, orgulho-me do que nós temos feito, o crédito é para os que estiveram como primeiro-ministro, ministro, e com todas as dificuldades, todos os falhanços. Eu digo que eu conheço 100 e tal países, dezenas deles conheço muito bem, para conseguir fazer o que temos feito. Claro, não o teríamos conseguido sem apoio de muitos países, e da ONU e outras instituições. Mas tivemos uma liderança que soube, primeiro, apaziguar a situação, o processo de reconciliação nacional. Dos poucos no mundo com sucesso como o nosso. Porque, veja, a violência que ocorreu em Timor durante 24 anos não foi só Indonésia contra timorenses, entre timorenses. E timorenses colaboraram com a Indonésia. Era preciso a reconciliação, sarar as feridas. Não tivemos problemas de guerra civil, guerra de violência, por vingança, como aconteceu em Moçambique, a guerra civil durante muitos anos. Então, isso foi muito graças ao papel do Xanano, figura conhecida de todos, que há 7 anos comandar a luta, 7 anos preso. Foi ele que pregou a reconciliação nacional e a reconciliação com a Indonésia. Temos excelentes relações com a Indonésia. Timorense hoje não precisa de visto para entrar na Indonésia. E também a Indonésia
não precisam disso para entrarem. Portanto, relações ótimas com a Indonésia. E hoje relações ótimas com a Austrália. Conseguimos resolver o contencioso da fronteira marítima e da divisão do petróleo. Dentro de pouco tempo vai-se começar em Timor o grande projeto do desenvolvimento do chamado Greater Sunrise, grande campo petrolífero, gás, no mar de Timor, com gasoduto para Timor. Neste momento, o Xanana está em onde é que ele foi? Nova Iorque? Não. Ele saiu quase ao mesmo tempo que eu saí não, está na Alemanha. Está na Alemanha, precisamente para ver a tecnologia do gasoduto, para trazer o gás, petróleo do mar de Timor para Timor-Leste. Vai ser um investimento da ordem de 15 a 18 bilhões de dólares, em que Timor entra com uma parte, não sei quanto, os operadores, investidores, outro tanto, algum empréstimo. Portanto, Timor vai ter um arranque econômico daqui a 2 anos da ordem de para cima de 10%. Ainda com petróleo e gás. Portanto, energia não renovável. Gás limpo. Outro, petróleo não limpo. Mas o Timor, sobretudo, a riqueza está no gás. E vamos a dar concessões já para onshore. Portanto, no terreno, não é só no mar, mas onshore. Portanto, vai ter um grande arranque econômico nos próximos meses, próximos 2, 3 anos. Eu termino aqui. Disponível para responder a pergunta, se entenderem. Eu devo dizer que tinha situações muito caóticas em termos de relação entre os países. Colocava-lhe esta questão, tendo em conta que, de facto, toda a sua experiência e o facto de ter viajado pelo mundo e ser conhecedor do mundo, ser um homem do mundo, com toda a certeza tem uma opinião sobre tudo isto que se fala hoje em dia, sobre as questões do populismo e estes fenómenos, sobre a implicação que têm no futuro das nações. Sabe, eu em as eleições americanas foram em 2016, em novembro. A primeira foi em Virgínia, uma universidade chamada Salisbury University. Estavam lá 700 alunos, professores, etc. Outra foi em Oklahoma, lugar mais conservador, não poderia ser tanto ali. 700 seriam, maioria, esmagadoramente, seriam provavelmente democratas, liberais. A maioria estudantes, académicos, etc. Ali em Tulsa, Oklahoma, 100 e tal, todos de fato, todos por cima de 60 anos de idade e todos apoiantes de Donald Trump. Depois, dali vou para Sacramento, Califórnia, para jantar com quem? Com o governador do estado de Califórnia, o Jerry Brown, grande figura. Eu o conhecia muito antes. Ele soube que eu estava em Nova Iorque e a chefe dela, do gabinete, telefonou-me que o governador gostaria muito de estar consigo. Eu gosto muito do Jerry Brown e meto no avião até Sacramento. E vou jantar em casa dele, só ele e a esposa. E foi ele, o Jerry Brown, que fez 2 pratos de espaguete. Espaguete tipo bolonese e outro com natas. Só não sabia qual era que eu mais gostava. E ele, querer, falhámos todos
na nossa previsão quem iria ganhar as eleições. Eu, na altura, eu estava a pensar, quase decidir aceitar o convite de Salisbury University, ali perto de Boston, de Washington, para escrever um livro. O livro, o título era The Americans and Us, os americanos e nós. O nós seria o Timor ou o resto do mundo, né? Portanto, e eu, na altura, tendo vivido, quantos anos? Mais de 17 anos nos Estados Unidos, e tendo percorrido praticamente metade, se não mais, do país. Eu pensei que conhecia o país e ia escrever um livro como resident scholar, como acadêmico residente na universidade. A única hesitação minha é que Salisbury University, no verão, no primavera, outono, é muito bonito, mas no inverno, eu imaginar-me no inverno ali em Salisbury, ou desiste ou comete suicídio, porque aquilo é tão miserável no inverno. Isso, por essa razão, eu eu conheço os Estados Unidos no inverno, ainda por cima em Salisbury University. Olha, enganei-me redondamente, quer dizer, eu e muitos outros nunca imaginava que Donald Trump iria ganhar. Eu tenho que rever tudo que eu aprendi e conheci sobre os Estados Unidos da América. E o que é que... desculpa. Essa pergunta que não queria fugir muito. Então, mas hoje, eu devo dizer, né, eu quando leio sobre os Estados Unidos, eu não estou a ler apenas sobre o que Trump faz ou não faz, não é? E a enorme força daquela democracia, o combate, quer dizer, é uma verdadeira democracia, é extraordinário aquele sistema. E, portanto, eu não acredito que essas mudanças ou expressões negativas que nós vemos é permanente. Vai mudar. E vai mudar provavelmente ainda este ano. Ou muito bem, como eu me enganei em 2017. Portanto, mas isto numa primeira observação. Segundo, na nossa região do mundo, o que se passa nos Estados Unidos está a levar a maioria da Ásia a ser cada vez mais independente dos Estados Unidos. A maioria dos países estão a equacionar melhor as suas relações com a China. E quem está a sair de toda esta crise com credibilidade é a China. Porque enquanto que o Donald Trump age totalmente imprevisível, o líder chinês, uma enorme calma, serenidade, previsibilidade e, aliás, mesmo na opinião pública mundial, a China aparece como de mais confiança pela sua previsibilidade. E, não quer dizer que a China é a melhor alternativa. Timor-Leste está situado numa região do mundo muito dinâmica
potencialmente muito rica, mas também com muitos desafios. Eu tenho dito, eu não acredito nada que o século XXI é necessariamente o século da Ásia. Ainda há muitos imprevisíveis. Relações China-Índia, Índia-Paquistão, o Irão para onde vai? O fundamentalismo radical, violento, islâmico. Aumentar na Indonésia. Aumentar na Indonésia, que é um dos países muçulmanos, o maior, mais democrático e o mais secular. Mas há medos. Portanto, há essa imprevisibilidade na região. Mas eu creio que não sei se querem fazer alguma questão, doutor. Isto também o tempo já está um bocadinho em cima. Bem. É melhor vir aqui, vem aqui ao palco, para todos ouvirem a pergunta. Acha que o papel de Portugal foi importante na libertação de Timor do domínio indonésio? O que levou a tornar-se embaixador da causa timorense? Sim, senhor. Duas perguntas extremamente importantes. Tem mais? Quanto vai? Existe alguém que marcou um papel importante na sua vida? Onde esteve em Timor? Existe alguém que marcou um papel importante na sua vida? Como é que teve a ideia de espalhar a paz pelo mundo? Na sua opinião, considera importante o ensino de português em Timor? Então, vou começar talvez pela última. A importância do ensino português. Ora, em 2002, portanto, antes mesmo, depois de 24 anos sem português. O português praticamente desapareceu. Houve sugestões para além do teto. Felizmente, Timor desenvolveu o teto como uma língua nacional, unificadora. Ao contrário, por exemplo, da Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, nenhum dos países africanos tem uma língua própria nacional. Tinham que forçosamente pegar o português, senão teriam que adotar uma língua que é praticamente tribal. Timor-Leste ultrapassou a fase do tribalismo. A questão de tribos pertence a séculos atrás. O país é necessariamente pequeno, logo a movimentação, circulação das pessoas pelo território muito mais fácil, já no tempo português. Portanto, o teto, com o papel da Igreja, que teve que adotar o teto, pegou no teto como língua de evangelização, o teto espalhou-se rapidamente. Portanto, o sentido de unidade, de identidade, foi mais rápido. Cimentou com a resistência. Portanto, o debate, então, português ou só o teto? Alguns diziam, por que não o indonésio? Ou por que não o inglês? A liderança achou que era importante reintroduzir o português, em parte
para marcar a diferença de Timor-Leste com a região. No processo de consolidação da identidade nacional, do que Timor é diferente, a língua portuguesa era importante. Sem o português, aliás, isto não é apenas opinião nossa, é também de um grande linguista australiano. Um grande linguista australiano, o maior linguista australiano, especialista que está em Timor, ele argumentou precisamente isso. Ele não argumentou pelo inglês ou pelo base indonésio, ele argumentou que para o teto, português é o melhor. E o homem teve razão. Ele dizia isso há 20 anos. O teto bebe quase tudo do português. Importa palavras de português. Eu tenho quase uma coleção de... e acho imensa graça, né? Como no interior inventam palavras do português. Por exemplo, eu tenho um que está em cima da minha secretária, diz assim: isto numa aldeia, eu chego ali, o papel está escrito, qual é o meu lugar? Su silêncio. Su silêncio. Sua excelência. Su silêncio. E por aí fora. Portanto, por essa via, o português foi introduzindo-se no teto. Portanto, daqui mais 10, 20 anos, claro, esperemos que 30%, 40% falemos bem o português, e depois temos o que já se diz em Timor, tetunguês. Qualquer português minimamente inteligente, portanto, eu digo que os portugueses são muito inteligentes, mas mesmo aqueles menos inteligentes, minimamente, chegam a Timor, ouve o teto, percebe quase tudo. Porque tem tanto vocábulo português hoje. Portanto, isso foi a pergunta, não é? A sua primeira. Acha que o papel de Portugal foi importante na libertação de Timor do domínio indonésio? Eu devo dizer, foi crucial. O papel de Portugal, crucial. A nossa vitória foi ganha em 3 dimensões, 3 frentes. A frente armada foi muito importante, porque a frente armada causou danos enormes ao regime indonésio. Os senhores não imaginam quantos militares indonésios estão em túmulos, campas desconhecidas, não marcadas. Milhares. E se os indonésios tivessem perguntado aos japoneses como são os timorenses em combate, os japoneses teriam dito: é melhor não irem. Os japoneses passaram maus bocados em Timor durante a Segunda Guerra. Na altura só havia 400 comandos australianos na ilha. E, portanto, em termos de... Desculpa, repete a pergunta. Acha que o papel de Portugal foi importante na libertação de Timor do domínio indonésio? Portanto, a resistência armada, a resistência política, cultural, tem dimensão religiosa, muito importante. A resistência armada não sobreviveria sem a resistência clandestina, sem a igreja, etc. E depois, a componente externa, que inclui a componente diplomática. Até 91, o papel de Portugal era mais simbólico no plano internacional. Primeiro, porque de 75 a 87 nunca houve governo estável em Portugal. Os governos duravam 6 meses, 1 ano. E se preocupavam mais, naturalmente, com a situação interna.
Então, durante aquele período, Portugal só tinha preocupação de tentar manter a questão de Timor na agenda da ONU, não deixar morrer. Com o primeiro governo, maioria, 87, creio, com a eleição do professor Cavaco Silva, começou a haver maior estabilidade e continuidade. Mas, nessa altura, havia muita pouca fé em Portugal de que Timor poderia sobreviver, né, à ocupação indonésia. Havia poucas pessoas que acreditavam. Então, o papel de Portugal era mais descarga de consciência, fazer o mínimo que possa, etc, etc. Mas, entretanto, começaram a surgir informações vindas do interior. Começou a haver maior movimentação da sociedade civil e a nível parlamentar em Portugal. E começou a haver maior interesse na comunidade internacional, que acelerou com 91, Massacre Santa Cruz. Massacre Santa Cruz, então, acordou a consciência portuguesa. E foi no governo ainda do professor Cavaco Silva, ministro dos Estrangeiros, era João Dias Pinheiro. A partir daí, houve o grande arranque da diplomacia portuguesa. Coincidiu também que Portugal já estava na União Europeia. Portanto, o papel de Portugal foi determinante na questão de Timor. Nós, sozinhos, com os países africanos da língua portuguesa, era impossível. Nós tínhamos muito apoio no Congresso americano. No Congresso americano, nós, a resistência timorense, até tinha maiores relações que o próprio Estado português. Mas a nível de governo, era Portugal que lidava com a administração americana. Nós lidávamos com o Congresso americano, que era extremamente importante, com as igrejas americanas, sobretudo a Conferência Católica, Conferência dos Bispos Católicos Americanos. Portanto, o papel de Portugal é extremamente importante. Foi essa a última pergunta, não é? Está, agora. Na sua opinião, considera importante o ensino português em Timor? Já. Que o levou a tornar-se embaixador da causa timorense? Portanto, foi mais ou menos assim. Nós todos éramos jovens. E nenhum de nós tinha uma rica e grande experiência. Primeiro, porque éramos jovens. Segundo, porque não tivemos, sendo jovens, não tínhamos experiência. Mas tínhamos muitas ilusões, muitos sonhos. E depois viu-se quem tinha minimamente condições para ser porta-voz. Eu, na altura, era um dos poucos que falava inglês. E tinha experiência já de mídia, de imprensa, de televisão. Eu cheguei a ser, no tempo português, correspondente da RTP em Timor. Eu fazia as filmagens, fazia os textos. Portanto, era essa a minha, vocação. O que nós éramos, de formação limitada, informação limitada, nós tínhamos que fazer algo. E todos nós, portanto, a maioria dos meus colegas da altura morreram em luta, em combate. Quando chegamos a 99 e 2000, éramos poucos os sobreviventes da jornada que começou em 75. E eu comecei o papel de ir representar Timor em Nova York. Chego a Nova York em dezembro de 75. Nunca tinha visto neve na vida. Imagino, não é, estar vindo de Timor, fui parar diretamente em Nova York, passei por Lisboa, fui parar em Nova York.
mas ali tive muito apoio dos novos países africanos da língua portuguesa. Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé, etc. E a missão portuguesa. Mas também tivemos muito apoio da China, naquela época, em Nova Iorque. E ali começou a luta pela independência. Portanto, respondi as perguntas, estão satisfeitos? Os dois vão ser diplomatas. Temos agora apenas uma entrega aqui assim. Desamparado num coração de um povo massacrado, numa marcha em busca da vitória, numa chama que sobrevive ao fogo apagado. Resistir a morrer é meu viver. Numa luta desigual eu quero vencer. Não quero que um dia me venham dizer que Timor já não é o meu Timor. Combatendo as injustiças ao opressor, todos lutam desde a mais tenra idade, sabendo que o Senhor está a meu favor. Minha luta é mais um passo para a liberdade. Resistir a morrer é o meu viver. Numa luta desigual eu quero vencer. Não quero que um dia